Fala galera, Aquino na área, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que o Aquino faz no trabalho dele. Bom galera, acho que muitos de vocês já devem estar pensando: pô, Aquino, mas você não é programador? Então, a resposta é que não. Na verdade, eu não sou exatamente um programador, mas vamos entender isso com detalhe. Bom galera, a verdade é que à medida que você vai caminhando na carreira de tecnologia, existem outros papéis e outros cargos que você pode acabar desempenhando. Então vamos entender um pouquinho. Imagine que quando a pessoa começa lá como um estagiário de programação, como um programador júnior ou coisa do tipo, podemos dizer que o tempo dela é quase que 100% dedicado a escritas de códigos, né? Então assim, ela vai acabar tendo pouco espaço em tomadas de decisões técnicas. Por outro lado, ela tem aí essa responsabilidade sobre a produção do código. À medida que ela vai subindo na carreira, ela vai tendo uma participação maior em outras áreas. Essas áreas podem ser pessoas, pode ser decisões estratégicas, pode ser ainda uma parte técnica, só que num nível um pouco superior e mais abrangente, e isso vai evoluindo. Então imagine que um programador júnior, ele vai dedicar ali, um exemplo, 100% do tempo dele codificando. Já um programador pleno ou sênior, essa porcentagem ela pode acabar caindo. Por quê? Por ele já ter uma experiência, algumas empresas acabam designando tarefas, por exemplo, de você mentorar alguém mais novo, de você tomar decisões, bater papo com o pessoal de produto, de negócio, para tentar entender algumas movimentações que o seu software vai precisar ter. Então eu diria que papéis de pleno e sênior acabam tendo aí 90, 80% do tempo codificando e os outros 10, 20% fazendo outras tarefas que já dizem respeito sobre decisões do projeto ou mentoria de pessoas. Bom, quando a gente está falando agora de outros papéis como arquitetos de software, a gente começa a entrar num outro viés, que é esse que eu queria explicar um pouquinho para vocês. Hoje eu não tenho um papel de arquiteto de software mais, eu já trabalhei com isso no passado, mas o que um arquiteto ele geralmente faz? Ele vai colocar a mão na massa, ele tende a escrever código, mas ele acaba criando coisas mais estruturais. Então ele define, por exemplo, quais padrões de projeto você quer aplicar, qual vai ser o padrão arquitetural, quais serão as boas práticas, etc. Então ele toma decisões mais estratégicas sobre a parte técnica da conta. E isso é um pouquinho do que eu faço hoje. Então assim, quando a gente fala sobre papéis, por exemplo, que são o inverso, são 100% focados em pessoas, nós temos ali papéis de gerente de engenharia, coordenador e tudo mais. Esses papéis agora, pessoal, em oposição aos que a gente já mencionou, eles focam em pessoas. Então eles focam em capacitar tecnicamente as pessoas, acompanhar o dia a dia delas, conduzir reuniões de 1 a 1, que a gente fala, acompanhar a jornada dessas pessoas e tudo mais. A forma como eu utilizo para definir o que eu faço hoje é uma mescla entre um gerente de engenharia com um arquiteto. Por quê? Porque hoje, na empresa que eu trabalho, nós temos a definição de conta. Então, imagine você que uma conta é como se fosse um prédio de apartamentos, onde o dono desse prédio, às vezes, é uma pessoa só. Então, no nosso caso, uma conta ela é quase que sempre definida por um cliente, beleza? Nessa linha de raciocínio, esse cliente, que é o prédio de apartamentos, ele pode ter vários projetos, que nós podemos entender um projeto como sendo um apartamento, por exemplo. Já no caso desse projeto, eu posso ter várias pessoas dentro desse projeto, que poderia ser correlacionado com a família do apartamento. A minha responsabilidade hoje é gerenciar tecnicamente as operações desse prédio. Então eu cuido hoje de alguns projetos que estão em andamento e a minha responsabilidade é garantir que esses projetos estão tecnicamente bem implementados, que eles estão rodando as melhores práticas que são pertinentes para esse contexto, que as pessoas do projeto se sentem desafiadas, que elas estão evoluindo na carreira delas tecnicamente e assim por diante. Beleza? Então, esse tipo de papel, pessoal, em alguns lugares é chamado de gerente de engenharia, em alguns lugares é chamado de head de engenharia. Então, assim, cada empresa, na verdade, tem um nome.
né? Então, assim, isso acaba variando um pouquinho dentro do mercado. O ponto legal que eu particularmente gosto muito do que eu faço é justamente porque eu enxergo os dois mundos, né? Então, eu enxergo o mundo da tecnologia e eu enxergo o mundo das pessoas. Então, eu amo utilizar a ideia de pegar tecnologia e fazer as pessoas se desenvolverem. Então, uma coisa, por exemplo, que eu gosto muito de fazer e eu faço no meu trabalho é ajudar as pessoas a construir um roadmap de estudo para que elas cheguem onde elas querem. Então, por exemplo, imagine que você é um programador júnior e o teu sonho é ser uma pessoa muito boa em back-end. O meu trabalho contigo seria justamente sentar com você e entender como está o teu conhecimento hoje, entender onde você quer chegar e te ajudar a construir um roadmap, né, um caminho de estudos para que passo a passo você consiga chegar onde você quer. Isso é o que eu faço no meu trabalho e também, por conta do meu papel, eu sempre tenho discussões mais estratégicas, mais executivas com a diretoria ou a gerência respectiva do meu cliente, né? Então, assim, parte do meu trabalho hoje em dia também, ele diz muito respeito sobre essas negociações e definições de alto nível, né, sobre os novos projetos que virão. Então, imagine que o meu cliente, por exemplo, ele tem uma necessidade, ele tem um problema que ele precisa resolver. Então, onde entraria a minha atuação? Eu converso com esse cliente, entendo qual é o contexto, é negociado ali uma venda de um projeto novo e uma vez que isso acontece, ele entra para a conta que eu cuido e aí a gente começa um processo de entendimento mais detalhado do problema, a gente começa definindo como vai ser atacada essa solução, se a gente vai quebrar em várias fases, composição de time e tudo mais. Obviamente, pessoal, que eu não faço isso sozinho, tá? Então, existe todo um time que estava junto comigo, a gente também tem outras pessoas que olham para outros aspectos, né? Então, eu olho para o aspecto técnico, mas existem pessoas olhando para aspectos de negócio, de delivery, né? De entrega de projeto. Então, na verdade, é um grande time aí trabalhando com um propósito que é impactar o cliente, beleza? Bom, galera, voltando ao exemplo, então, do prédio, como eu falei, imagine que o prédio, então, ele representa essa conta. O dono do prédio seria quem? O meu cliente, né? Assim, obviamente é só um exemplo que eu vou dar agora, mas vamos pensar, por exemplo, na Coca-Cola, sei lá. A Coca-Cola, ela poderia ser um cliente que teria uma conta, né? E essa conta, ela pode ter vários projetos, da mesma forma que um prédio tem vários apartamentos, perfeito? E aí, nesse caso, pessoal, como eu falei, o projeto, ele terá, né, as pessoas trabalhando dentro dele, que a gente pode correlacionar com a família. Mas como que geralmente é a composição de um time, né? Então, bom, pessoal, geralmente nós temos as pessoas desenvolvedoras no time, nós temos às vezes o pessoal de design, nós temos o pessoal de teste também no time, às vezes nós temos um pessoal de arquitetura, né, ou algum tipo de contexto específico do domínio, né, do contexto daquele projeto para nos ajudar. Nós podemos ter pessoas de infraestrutura e por aí vai. Então, o time em si, ele é bem plural em termos de tecnologia, em termos de contexto de atuação, né? E isso traz sempre muito sucesso para o que a gente faz, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Fala galera, aqui é o Rodrigo, o editor, e você já sabe o que vai acontecer agora, né? Ele vai pedir like, vai pedir pra se inscrever, blá, 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 e você ainda não fez isso, então pelo amor de Deus, vamos fazer aí o que o nosso amigo Aquino está pedindo, porque senão depois ele fica me enchendo o saco. Demorou? Demorou? Conto com vocês. Por favor, pessoal, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, tá? A gente sempre que soltar um vídeo novo, então você será notificado se o sininho estiver ativo. Beleza? Agradeço a sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.